Saudações a todos. Dando sequência aos seminários da disciplina Teorias e Práticas do Ensino e Aprendizagem, oferecida no Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, semestre 2020.1, Campus João Pessoa. Vamos nesse vídeo falar sobre as teorias do psicólogo, professor e também considerado teórico da educação, Jerome Bruner. Bruner nasceu em Nova York, no ano de 1915, tendo infelizmente falecido em 2016. Durante essa trajetória, escreveu trabalhos significativos sobre educação. Foi professor e pesquisador em universidades como Harvard e Oxford. Muitos dos autores pesquisados para a realização deste trabalho afirmam que a obra de Bruner é muito vasta. Assim, o que oferecemos aqui é uma narrativa baseada na bibliografia pesquisada sobre o pensamento de Bruner, mas que de forma nenhuma pretende fazer uma análise profunda sobre esse teórico. Bruner estaria ligado à abordagem cognitivista da psicologia. O professor da Universidade de Alberta, no Canadá, Guy Lefrançois, aborda no capítulo 7 do seu livro Teorias da Aprendizagem Cognitivistas e se refere assim aos pensamentos de Bruner, Piaget e Vygotsky. Também, segundo o professor Marco Antônio Moreira, a teoria de Bruner seria de inspiração piagetiana e assim cognitivista. Já para a professora Mônica Correia, do Departamento de Psicologia da UFPB, Bruner teria participado e teria sido, inclusive, propulsor da chamada Revolução Cognitiva da psicologia. Assim, para ela, falar da trajetória de Bruner significa falar um pouco da trajetória da psicologia, especialmente da psicologia cognitiva. Como já falamos aqui, e como o próprio professor Marco Antônio Moreira menciona no seu livro Teorias da Aprendizagem, no capítulo 5, que trata da trajetória de Bruner, seria necessário uma ampla bibliografia e uma árdua pesquisa para se ter um entendimento mais profundo sobre o pensamento desse autor. Como não é nosso objetivo, mas sim construir uma narrativa que aborde de maneira um pouco mais geral a teoria de Bruner, para que tenhamos uma base para a nossa formação em mestres em educação profissional e tecnológica sobre o assunto, achei que seria adequado mostrar nesse momento a bibliografia deste trabalho, para que os colegas possam ver sobre quais autores foi construída a nossa narrativa. Primeiramente, temos a professora Mônica Correia, da UFPB, com seu artigo sobre a construção social da mente, redescobrindo Jerome Bruner e construção de significado, que aborda mais o pensamento de Bruner com relação à segunda revolução cognitiva. O professor da Universidade de Alberta, Guy Lefrançois, com seu livro Teorias da Aprendizagem, o professor Marco Antônio Moreira e seu livro Teorias de Aprendizagem, e o artigo do psicólogo Silvio Vasconcelos e da historiadora Cristiane Vasconcelos, que procuram analisar as duas revoluções cognitivas. Para Mandler, professor da Universidade da Califórnia, citado por Lefrançois, já mencionado nesse trabalho, os psicólogos cognitivos estão interessados na atividade mental humana e especificamente em 3 dimensões: processamento de informação, representação e autoconsciência. A professora Mônica acrescenta que o primeiro movimento revolucionário na psicologia cognitiva gritava contra essa objetividade e distanciamento do seu verdadeiro objeto, reivindicando um foco para as atividades simbólicas dos seres humanos. Este primeiro movimento, entretanto, teria enveredado por caminhos não programados por seus idealistas, o que teria levado a outro tipo de frieza e distanciamento das questões relevantes da psicologia, a correlação da mente humana ao funcionamento das máquinas inteligentes. Assim, ainda segundo a professora Mônica e segundo o próprio Bruner, a ênfase teria começado a mudar do significado para a informação, da construção do significado para o processamento de informações. Mas a informação não levaria em consideração o significado. Pelo contrário, o ignoraria. Continuando com a professora Mônica, e de acordo com Bruner, então, dentro do contexto revolucionário, tínhamos 2 visões divergentes de como a mente funcionaria.
A primeira seria um funcionamento semelhante ao mecanismo computacional, visão computacional, no qual o problema estaria em tratar o conhecimento como formador de informações finitas, codificadas e não ambíguas, o que contrastaria com o processo de saber, uma vez que este seria, na maioria das vezes, confuso e impreciso. Na segunda visão, de acordo com a professora Mônica, a mente seria constituída pelo uso da cultura humana e realizada nela, o que seria chamado de culturalismo, caso em que a mente seria representada pelo simbolismo compartilhado que organiza e interpreta a vida. Agora, de acordo com Vasconcelos, em meados da década de 50, aconteciam pesquisas, muitos eventos e publicações relacionados com a primeira revolução cognitiva, que, segundo esse autor, no cerne desse amplo conjunto de pesquisas estava presente a ideia de que a mente poderia ser interpretada como um software específico rodando em um hardware específico. Ainda de acordo com Vasconcelos, um crescente número de trabalhos experimentais, a partir de então, encarrega-se de estudar os processos de memória, atenção, raciocínio, percepção, evidenciando que a mente poderia ser investigada de um modo verdadeiramente científico. De acordo com Mahoney, psicólogo cognitivista contemporâneo de Brunner, citado por Vasconcelos, os modelos tradicionais de conhecimento, conforme expressos pela primeira geração das modernas teorias cognitivas, têm retratado os seres humanos como armazéns de informação. A linearidade dessa função de entrada e saída foi desafiada pela mudança conexionista em processamentos paralelos massivamente distribuídos durante a segunda revolução cognitiva. Vasconcelos afirma que Brunner esteve atuante tanto na primeira revolução quanto na segunda, mas Brunner teria rompido com a primeira. O próprio Moreira fala no final do capítulo 5 que Brunner, sobretudo após a publicação de dois livros, Actual Minds, Possible Worlds, de 1986, e Acts of Meaning, de 1990, teria revisto sua própria influência piagetiana anterior, na qual a criança é um construtor solista, mas sim que essa construção da mente se daria de forma compartilhada, se aproximando então mais do pensamento de Vygotsky. Na primeira revolução cognitiva, Brunner teria contribuído com o próprio fortalecimento das pesquisas baseadas no processamento de informação, enquanto que na segunda revolução cognitiva, o trabalho desse autor teria se voltado para a produção de significados culturais, ou ainda construções de significados particularizados com base no processo narrativo e organizador da experiência. Existe a discussão sobre se é possível chamar de segunda revolução ou não, mas o fato é que, de acordo com Vasconcelos, uma segunda revolução cognitiva pauta-se pelo fato de que uma nova forma de conceber e explicar os fenômenos mentais consolidou-se no âmbito das ciências cognitivas. Agora, eu gostaria de fazer uma rápida atividade com os colegas, só para a gente ponderar um pouco, com alguns exemplos assim bem básicos, mas que são relacionados com essa questão da construção de significado, né? Esse rápido jogo tem relação com as duas fases do pensamento de Brunner. Então, a atividade seria o seguinte: eu vou mostrar uma imagem aqui e vocês poderiam colocar no fórum se quiserem. A primeira coisa que lhes vem à mente. É só isso. Eu vou mostrar a imagem e vocês pensam ou escrevem a primeira coisa que lhes vem à mente. Pronto, aqui a primeira imagem que temos é um retângulo verde e gostaria que vocês, né, escrevessem assim a primeira coisa que lhes vem à mente quando vem esse retângulo verde, essa cor verde. A gente vai dar uns segundinhos para vocês pensarem.
Aqui agora já temos um outro retângulo, só que mudou a cor. Agora é um retângulo vermelho. E vocês podem escrever a primeira coisa que lhes vem à mente quando veem esse retângulo vermelho. E agora, finalmente, o que temos é um retângulo amarelo. A cor amarela. Então, vocês escrevem a primeira coisa que lhes veio à mente quando veem essa cor amarela. Tentando fazer aqui uma audiodescrição da imagem, a fotografia de uma mão segurando uma planta, né, com folhas verdes, e a mão também parcialmente pintada de verde, como se fosse um prolongamento da planta, e com um fundo branco. Talvez muitos tenham associado a imagem verde exatamente a essa questão da preservação da natureza, né? De fato. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que essa associação que fazemos da cor verde com a ideia de preservação da natureza é uma coisa construída socialmente. Claro, todos sabemos disso, né? Mas aqui o que eu gostaria apenas de trazer esse raciocínio à tona, para a gente poder entrar no contexto das teorias de Brunner já com esse pensamento, digamos assim, no nível mais consciente. Aqui uma imagem associada com a cor vermelha, tentando fazer aqui uma audiodescrição, seria uma imagem escura e uma garota segurando um coração de neon aceso. E esse coração de neon na cor vermelha ilumina parcialmente o corpo da garota, né, também na cor vermelha. E é uma imagem e ao redor bastante escura. Então, a associação da cor vermelha, que também é construída, né, socialmente, é comum que se faça uma associação do vermelho justamente com o amor romântico, com o erotismo e etc. Aqui, outra imagem, né, que a gente pode associar à cor vermelha, que é bastante associada, fazendo uma audiodescrição, é o martelo e a foice, né, símbolo do comunismo na cor vermelha, com um fundo branco. Então, obviamente, isso é uma construção social, cultural, essa associação que se faz da cor vermelha com as correntes políticas de esquerda. Agora, dando um exemplo que corrobora com a ideia de que essas construções culturais de significado
podem variar no tempo e no espaço, elas variam no tempo e no espaço. Fazendo aqui a descrição da imagem, é o jogador Cafu na Copa de 2002 com a camisa verde e amarela da seleção, levantando a taça da Copa. A ideia que se tinha quando se via alguém com a camisa da seleção em 2002 era bem diferente da ideia que se pode ter hoje em dia, né, como eu vou mostrar aqui na próxima imagem. Bom, aqui a gente tem um cidadão, né, agindo de forma bastante truculenta, por razões de ideologia política, contra mulheres que se manifestam de forma totalmente pacífica num dos espaços públicos de Brasília. Isso foi bastante recente, tem uns 15 dias. Ele está usando uma camisa verde e amarela e tem mais uma pessoa que aparentemente pertence ao seu grupo que se utiliza de símbolos nacionais, né, da bandeira nacional, como representativa de suas ideias políticas. Ainda que as manifestantes pró-saúde são enfermeiras que reivindicam melhorias de trabalho, sobretudo agora nessa época de coronavírus, elas também estejam usando as bandeiras do Brasil. Mas as cores verde e amarela, como todos sabemos, têm sido usadas assim como simbologia, né, para grupos de direita aqui no Brasil. Interessante que as enfermeiras também estão com cruzes em punho, com o objetivo de reforçar simbolicamente suas reivindicações. Agora a gente vai começar a falar da concepção de mente social de Brunner. Nós vamos abordar agora o pensamento de Brunner no contexto da segunda revolução cognitiva e a sua concepção de mentes sociais. A professora Mônica fundamenta seu artigo nas obras mais recentes de Brunner, de meados da década de 80 à década de 90, evidenciando uma visão de Brunner muito mais próxima da segunda revolução cognitivista, ainda que, como já mencionamos aqui neste trabalho, Brunner tenha sido atuante também na primeira revolução cognitiva. Nessa abordagem de mente social, a cultura teria um papel central na constituição e no funcionamento da mente, ou seja, a mente seria formada no convívio social. Então, segundo a professora Mônica, podemos interpretar cultura como imbricadas e complexas teias de significado que são construídos e compartilhados pelos membros de um dado grupo social. Ou seja, é outro ponto importante a questão dos significados, que, de acordo com Brunner, também são criados socialmente. Ela discute um pouco esses termos, mas eu acho que para nós o mais importante é saber que o termo cultura, neste contexto, tem relação com o convívio em sociedade, ou seja, as relações sociais produzem a cultura na qual vivemos, que é, para os autores dessa linha de pensamento, um sistema simbólico. Cultura, para Brunner, citado aqui pela professora Mônica, é um conjunto de ferramentas com técnicas e procedimentos para que o sujeito possa entender seu mundo e lidar com ele. Ou um modo de lidar com os problemas humanos, com as transações humanas de todo tipo, representadas em símbolos. Essa abordagem de mente social de Brunner, aqui em nosso trabalho, é muito baseada no artigo da professora Mônica Correia, que consta na nossa bibliografia e que recomendamos bastante a leitura. Com relação à educação, Brunner vê nas práticas educacionais um contexto ideal para a abordagem da psicologia cultural. Em suas recentes pesquisas, Brunner procurou verificar o papel da cultura na aprendizagem escolar. Os poderes da consciência, da atividade de reflexão, da amplitude de diálogo e da negociação no contexto educacional são princípios que, segundo Brunner, deveriam guiar a abordagem da psicologia cultural às questões relativas à educação. Ou seja, nas palavras de Brunner, a escola deveria equipar as mentes com habilidades para compreender, sentir e agir no mundo que é cultural e que é simbólico. A psicologia cultural seria a psicologia que considera fortemente esses aspectos socioculturais na formação da mente humana.
Essa psicologia, então, negaria as teorias que consideram a evolução da mente como um fenômeno isolado ou autônomo. Para Merlin Donald, que é psicólogo e professor de psicologia da Case Western Reserve University, citado no artigo pela professora Mônica Correia, a cultura formaria e estruturaria a mente. Existiria uma verdadeira simbiose entre cérebro e cultura. A cultura, nas palavras desse autor, montaria o programa no cérebro. Apenas abrindo um parêntese, a gente percebe ainda que, tratando de psicologia cultural, uma analogia com os sistemas computacionais. Mas voltando à psicologia cultural, pode dizer que não se trataria de negar a realidade biológica, mas enfatizar que as mentes humanas são reflexos da cultura e da história, e que as pesquisas sobre a mente não poderiam ocorrer sem considerar esse fator que é tão preponderante. Propositadamente, eu iniciei esse trabalho falando sobre narrativa por dois motivos. O primeiro é que realmente eu considero que estou apenas fazendo uma narrativa da minha perspectiva sobre o pensamento de Brunner. E o segundo é que o próprio Brunner aborda em sua teoria a questão das narrativas. Apenas lembrando que essa parte da narrativa sobre a psicologia cultural, sobre a qual ainda estamos falando, é fortemente baseada no artigo já mencionado diversas vezes aqui da professora da UFPB, Mônica Correia. Bem, as pessoas transformam suas experiências no mundo em narrativas, e de acordo com Brunner, é que vivemos a maior parte de nossas vidas em um mundo que é construído e que obedece às regras e aos recursos da narrativa. O pensamento narrativo, então, seria diferente do pensamento lógico ou científico. Numa pesquisa, por exemplo, através da narrativa, podemos construir a realidade psicológica e cultural que permeia a história real das pessoas que participam da pesquisa. A narrativa, de acordo com Brunner, estaria interpretando a vida em ações e seria, dessa forma, uma das principais ferramentas da psicologia popular ou da ciência humana popular, de onde deveriam sair as informações e investigações da psicologia cultural. A narrativa lida com o material da ação e da intencionalidade humanas. Ela tem relação com o significado dado às coisas pelo seu autor e envolve a negociação de significados entre os seres humanos. A ideia de self-transacional teria relação com a construção do eu a partir da interação com os demais membros da sociedade. Com a palavra transações, Brunner, ainda de acordo com Mônica Correia, tem em mente as negociações que são estabelecidas numa mútua partilha de pressupostos e convicções sobre como o mundo é, como a mente funciona, sobre o que vamos fazer e como a comunicação deveria acontecer. O termo self-transacional também tem a ver com a realidade que podemos imaginar, ou muitas vezes até saber, sobre o que se passa, por exemplo, na mente de outras pessoas. Ou seja, teríamos, de certa forma, acesso à mente do outro, uma vez que este compartilhe com a gente a mesma cultura. Podemos perceber significados não apenas nas palavras, mas muitas vezes em gestos, às vezes até em expressões faciais, ou algumas atitudes podem transmitir significados, e serão apenas percebidos por outros membros daquele mesmo grupo social ou cultural. Quem cresceu, por exemplo, em determinado local e depois se mudou para outro país ou até para outra cidade, já deve ter sentido isso. Existem diferenças, às vezes, muito sutis na forma como as pessoas expressam significados, dependendo da cultura, né, na qual elas se encontram inseridas. Mas o que Bruna quer dizer é que o self, ou seja, o eu, é construído socialmente em meio a essas transações de significados que são cotidianamente compartilhados e negociados com os demais membros da nossa sociedade. Para Brunner, a linguagem, os mitos, as artes e mesmo a cultura apenas são possíveis pela construção social de significados. Nas palavras dele, aprender a usar a linguagem envolve ao mesmo tempo aprender a cultura e aprender como expressar as intenções em congruência com a cultura. Por exemplo, o significado que se pode atribuir a determinados sons combinados que acabam formando palavras
que estão relacionadas a ideias e pensamentos, ou da combinação de determinadas letras, ou até as supostas regras sobre quem deve vestir azul ou rosa, são, claro, significados socialmente construídos. Segundo Mônica Correia, o significado dos conceitos sociais está no mundo, na negociação entre as pessoas. A própria cultura, que é um produto do uso da linguagem, precisa ser interpretada por quem participa dela. E a cultura é, ao mesmo tempo, um processo que está em constante criação, através das interpretações e negociações dos seus participantes. Como já vimos, os significados são construídos socialmente e de maneira narrativa, em constantes, entre aspas, negociações ou transações que ocorrem em meio ao convívio social. Assim, voltando a falar um pouco mais especificamente das práticas pedagógicas, é preciso que a educação ou a escola internalize que os conteúdos escolares não podem estar dissociados da vida social dos alunos. Não deve existir uma realidade escolar e uma realidade sociocultural apartada da escola. Na verdade, a realidade é uma só e deveria ser compreendida como tal. Agora vamos falar sobre a teoria de ensino de Brunner, que se relaciona mais com as ideias de Brunner durante a primeira revolução cognitivista. Ou seja, a parte de sua trajetória que foi, em certa medida, digamos assim, revogada pelo próprio Brunner tempos depois, entre as décadas de 80 e 90. A questão da estrutura do conteúdo na teoria de ensino de Brunner dava ênfase ao papel da estrutura de determinada matéria a ser ensinada, ou seja, as relações das ideias fundamentais de determinado assunto. Mas isso, segundo o próprio Brunner, tinha muito a ver com os pensamentos da primeira revolução 50 e 60. A ideia era que, se o aluno conhecesse a estrutura de determinado assunto, ele poderia seguir em frente sozinho. A compreensão dos fundamentos já iria garantir que ele pudesse passar por si mesmo para compreensões mais complexas. Mas, segundo o próprio Brunner, isso implicitamente indicava que existiria uma motivação natural nos alunos e todos os alunos teriam as mesmas condições intelectuais iniciais. E nenhuma dessas duas coisas seria verdade. De acordo com Marco Antônio Moreira, isso levou Brunner a entender que a educação não é nem neutra nem isolada, e sim profundamente política, ficando mais favorável a um ensino não com enfoque na estrutura, mas que fossem ensinadas no contexto dos problemas com os quais se defronta a própria sociedade. O desenvolvimento intelectual na teoria de ensino de Brunner é baseado principalmente na ideia de 3 estágios de desenvolvimento. Seriam, o primeiro, a representação ativa, que tem a ver com manuseio e ação. A criança buscaria manipular o mundo por meio da ação, seriam as crianças em idade pré-escolar. O segundo estágio seria a representação icônica, se relacionaria com a organização perceptiva e imagens. As operações poderiam ser realizadas agora na mente e não mais apenas pela manipulação da matéria. O terceiro estágio seria a representação simbólica, já passando à utilização de símbolos. Nessa fase, a criança já seria capaz de formular hipóteses, fazer deduções ou pensar de maneira mais abstrata. A estrutura dos assuntos deveria ser apresentada aos alunos em conformidade com seu estágio de desenvolvimento, a estrutura que falamos agora há pouco. Estes estágios se relacionam também com a questão da sequência didática. Moreira fala que, de acordo com Brunner, a sequência ótima seria justamente em alinhamento com esses 3 estágios de desenvolvimento intelectual. Com relação à exploração de alternativas na teoria de ensino de Brunner, ele diz que a condição básica para ativar a exploração de alternativas em uma tarefa é ter um nível ótimo de incerteza, para que se tenha curiosidade. Deve ocorrer de maneira dirigida pelo professor, para evitar confusão ou angústia nos alunos. Alternativas devem levar a uma solução de problemas ou a uma descoberta. Eu, pessoalmente, ainda acho que a melhor motivação ainda seria a busca de soluções para problemas da vida real, como o próprio Brunner coloca nos seus trabalhos mais recentes. Já com relação ao reforço na teoria de ensino de Brunner,
Ele acredita que na medida em que a criança se desenvolve e aprende a pensar de maneira simbólica e assim a representar e transformar o ambiente, aumenta a motivação de competência, que ganha mais controle sobre o comportamento e assim reduz os efeitos do reforço secundário ou da gratificação. E para ele, ao final do processo, o que deve acontecer é que a aprendizagem passe a ser um reforço por si própria. A ideia de currículo em espiral da teoria de Brunner, de acordo com Moreira, para Brunner é importante que aconteçam revisões periódicas a conceitos e atividades já aprendidas, aplicando-as a novas e mais complexas situações, através do currículo em espiral. Isso significa que o conteúdo de um assunto não tem que ser aprendido de uma vez, de maneira linear, mas sim que o aprendiz deve ter a oportunidade de voltar a esses tópicos e aprendê-los de maneira mais profunda. Essa ideia parece muito interessante, até porque a própria vida se comporta dessa maneira. Durante nossa existência, temos diversas oportunidades de aprender determinadas coisas. Nenhuma criança, por exemplo, tem um tempo preciso e determinado para aprender a andar ou a falar. A escola não precisaria pensar de maneira diferente, na minha opinião. É interessante que observemos que as teorias de Brunner nas décadas de 80 e 90 negaram o próprio pensamento do autor em meados das décadas de 50 e 60, e ele partiu para uma compreensão de construção da mente que ocorreria em meio à realidade social, ou seja, o cérebro humano iria organizando as informações recebidas na mente de uma maneira muito mais complexa do que a mera associação que os primeiros cognitivistas faziam entre a mente humana e as máquinas computacionais. A mente humana tem como base biológica, pelo que se sabe da ciência até o momento, o cérebro humano, mas ela se desenvolve em meio às convivências que o ser humano tem com a sua cultura, e assim vai construindo coletivamente os significados das diversas coisas da existência. As religiões, as histórias, as artes são possibilitadas por essa capacidade humana de atribuir significado às coisas de maneira narrativa. Dessa forma, seria importante salientar que a educação profissional e tecnológica, que lida com o mundo do trabalho, lida também com os avanços tecnológicos no trabalho e com a educação para o trabalho, que nenhuma dessas coisas se encontra separada da vida cultural dos trabalhadores, ou dos alunos, ou dos professores. Vivemos numa realidade dialógica, na qual as partes estão se relacionando entre si e com o todo a todo momento. Assim, não tem como separar a escola do trabalho, ou o trabalho da escola, ou a profissão da vida cultural. Repetimos então a frase de Brunner, que parece ideal para representar o que a escola deve oferecer aos alunos, que seria equipar as mentes com habilidades para compreender, sentir e agir no mundo cultural.